Com vocês, Jane Vita. Salva de palmas. Vai lá. Ai, ai, ai. Gente, é um prazer enorme estar aqui. Obrigado, Pedro. Obrigada, Thiago, pelo convite. Vocês nem imaginam, faz 3 anos que eu não piso em terras brasileiras. É, muito legal. Já comi carne, já fiz... e não passei mal, viu? Mas tem uma coisa que vocês falaram que eu ia passar frio. Não, que eu não ia passar frio. Sério? E eu passei frio. Então, vamos lá, gente. É um prazer enorme para mim também falar sobre co-creation, co-criação. Nesses anos todos que eu tenho... Está tremendo. Está tremendo comigo. Então, é interessante que o processo de co-criação já é uma coisa até bem antiga. E antes de explicar para vocês como que eu venho utilizando o processo... Para baixo? Ah, foi. Está tremendo mesmo. É isso? Então, gente, se vocês dividirem como o design vem evoluído antes de 2000 e depois de 2000, tem uma diferença bem grande na participação do consumidor, do usuário, como vocês queiram chamar, de quem realmente vai consumir os nossos produtos e serviços, da participação dele no processo de criação. Então, antes de 2000, o designer tentava fazer com que as pessoas quisessem os produtos. Então, tinham grandes ícones, grandes produtos, grandes marcas, né? E não tinha tanta competição. Então, era muito focado em marketing e na parte de bem product dominant. E aí é um exemplo, né, de 1990, um anúncio da Coca-Cola, já enfrentando a competição no mercado. E aí, can't beat the real thing. Já dizendo, a gente é o melhor aqui, né? E os outros não são. Mas tentando convencer de uma maneira, né, que talvez, se a pessoa experimenta, ela já tem a própria conclusão de qual que é o melhor produto certo. Aí a gente passa para uma... Isso, voltei. Aí, isso. A gente passa por uma fase, depois de 2000, lógico que 2000 eu coloquei como um marco, mas varia um pouco. Como a competição aumentou, foi muito necessário que as empresas começassem a entender mais o consumidor, o que ele realmente gostaria. E a gente passa por uma fase que é fazer as coisas que as pessoas queiram, o que elas querem, fazer com que elas gostem da experiência e também criar essa fidelidade, né, com os nossos clientes, consumidores. E aí começam a aparecer abordagens como Design Thinking, Service Dominant Logic, e todas muito mais centradas, né, nos consumidores e nos nossos usuários. E aí a gente começa a ver uma diversidade maior de produtos, e não tão focada, por exemplo, no ícone, né, no produto, mas tentando passar uma experiência, um sentimento, uma coisa mais próxima, né, mais humana. E aqui tem por exemplo, aqui é um coach, né, do Marcos de Quinto, da Coca-Cola, é o Marketing Chief of Marketing da Coca-Cola, e ele é o atual Chief of Marketing. Ele disse que quanto mais eles se concentravam no ícone, menos potencial de mercado eles tinham. E quando eles passaram a entender melhor o consumidor e participar de outras coisas que não fossem só se concentrar em mostrar o que é a Coca-Cola, esse é o melhor produto, eles passaram a não só criar uma fidelidade com a marca, mas também com o consumidor. Então, o mercado continua crescendo para eles.
Voltando um pouco ali em meados de 2000, falando um pouquinho mais sobre o Service Dominant Logic, é uma série de boa intenção, na verdade. Eu chamo isso de uma série de boas intenções. Você faz um produto legal, tem uma boa intenção de servir bem, e o seu consumidor tem a boa intenção de comprar um produto que... Uma série de boas intenções. Ele compra o produto porque é um produto bem bom, um produto que é bem servido, que tem uma série de suporte para, né, se você tiver alguma dificuldade. E com isso, ele é fiel ao seu produto e ele passa a consumir aquele produto. Então, é uma troca de serviços, né, que a gente fala. E isso envolve não só a execução, né, do produto, envolve todo o planejamento, estratégia. Então uma série de outras partes da indústria, das áreas, né, dos departamentos de gestão, que se envolvem nesse processo. E aí, falando um pouquinho mais de Design Thinking, acho que todo mundo aqui sabe o que é Design Thinking, mas só para a gente passar essa parte histórica aqui, como o Tim Brown aqui define, o Design Thinking é uma abordagem que se utiliza da sensibilidade do designer, com esse consumidor, né? E com essa empatia, né, que o designer tem, mais humana. E se aproveita da tecnologia que é viável na época, né, viável naquele período onde você está produzindo um produto, e combinado com o valor, que é a capacidade, né, que a empresa tem para desenvolver aquele produto para aquele consumidor. Então, é uma série de coisinhas, né? A empresa, os funcionários ali, toda a cadeia de desenvolvimento do produto, mais a cadeia de servir. Então, é muito mais disperso do que antigamente, mas para o consumidor é muito melhor, né? A gente, como consumidor, a gente sente, opa, se eu precisar disso, daquilo, eu consigo saber. Tem poder de escolha, né? A gente tem mais escolhas. E aí a combinação disso, da Design Thinking, Service Dominant Logic, eu digo que isso é não uma evolução, mas eu até acho de sacanagem, porque termos são complicados, né? Quando você fala, eu defendo isso, eu defendo aquilo. Não, eu não defendo nenhum. Eu acho que o que a gente tem é uma boa intenção, e eu sempre faço o meu trabalho com muita boa intenção. Eu vou fazer aquilo que eu acho, não só o que eu acho melhor, mas o que eu entendo, né, que o meu consumidor ele precisa. E eu até chamo essa palestra de motivar e engajar quem cria o produto, porque é tão importante, né, que também quem está participando ali na criação do produto esteja realmente envolvido e engajado. Então, surge o Design Thinking de serviços, onde ele agrupa partes, né, do Design Thinking e partes do Service Dominant Logic. E eu não sei se vocês já viram falar, provavelmente sim, que todo mundo pode ser designer. Então, acho que vem disso daqui. Que, na verdade, quando o pessoal fala, não, todo mundo pode ser designer, na verdade, não é que todo mundo pode ser designer, acho que todo mundo pode pensar como um designer, né? Pode ter esses atributos, né, que a gente fala, que até uma atitude, né, tipo, de empatia, que são 5 atributos que o Design Thinking ele prega, né, como sendo essenciais, né, como pensamento, né, do Design Thinking. A empatia, que é a capacidade de você compreender outros mundos, né, ter diferentes perspectivas, entender, né, outros mundos. Se colocar na posição, né, em outras posições, e não ter a sua opinião, né, não ser o gênio, né, eu sou o designer e eu sei tudo. Na verdade, ser utilizada a sua capacidade para realmente potencializar aquilo que é descoberto. O experimentalismo, o designer ele é experimentalista, a gente sempre, vamos ver como que se der, eu vou fazer desse jeito, mas também posso fazer desse, a gente até fica em dúvida às vezes, né? A gente faz tanta coisa que fala, não, peraí, agora. Não, daí
E a gente faz isso até quando a gente pergunta, né, quando a gente começa a ter mais interação com o consumidor, com o cliente, é tanta ideia, tanta coisa diferente, pessoal, tanta perspectiva diferente, que a gente fala, pô, peraí, não. E qual que a gente tem até uma dificuldade de dizer, qual que eu vou seguir, né, em frente com. E aí a gente vem do otimismo também, acho que o designer é muito otimista. Ele sempre fala, não, você sempre está naquela posição de que você consegue fazer melhor, né? Então, sempre melhorando as coisas, nunca piorando, você sempre está improving. Então, sempre você pega uma coisinha que precisa sempre melhorar, nunca fiz nenhum produto para piorar, nunca. Acho que otimismo é essencial. E aí tem a parte de colaboração, acho que isso é muito importante, bem importante no design thinking, eu acho que isso é essencial no designer que pratica, né, essa abordagem, que ele não é que a gente fala, né, lone wolf, né, que fica sozinho lá, criativo, super, que eu acho que até já falei agora mesmo, mas que ele tenta entender, né, por exemplo, se você está fazendo um serviço para a área de saúde, né, você tem que entender o que, por exemplo, os enfermeiros, os doutores, a recepcionista, os pacientes, os pais, as mães, os pacientes, quem for que esteja envolvido nesse processo, precisa, né, ter essa mentalidade de colaboração, sabe? Tipo, tentar entender várias coisas que estão acontecendo naquele ecossistema para você realmente entender qual é o problema, né? Para saber o que está acontecendo. E aí sim, é que nem um quebra-cabeça, né? Tipo, aí uma pecinha aqui, eu coloco a pecinha ali, vai juntando, vem esse pensamento integrativo. Então, é bem assim. Você tem um monte de pecinha, parece aquela coisa caótica, né? Aí você começa a juntar uma coisinha, começa a fazer sentido as coisas, né? E aí eu acho que tem muito da intuição, né, do design. E aí essa intuição também está muito ligada à sua experiência. Porque é da onde que a tua intuição ela se alimenta, né, do que você já tem experienciado. Então, do teu conhecimento, né, o que você estudou. E aí o designer ele tem que ter essa capacidade, né, de integrar também. E é bem essencial. E aí tem uma outra parte, que acho que o pessoal pula isso do design thinking, que ele se foca nesses 4 pilares. Mas ele ficou muito popular na parte de estratégia. Na parte de estratégia é onde acho que antigamente não se tinha muito espaço para o designer, né? Então, quando a IDEO, né, o Tim Brown, o Dave Kelly, eles empacotaram design thinking e passaram a vender, né, isso para as pessoas de negócio, né, os chefes, né. Aí eles falaram assim, não, a gente precisa deixar isso bem empacotadinho, né. Aí eles conseguiram introduzir o design, né, nesse nível, né, de gestão. Então, ficou muito famoso essa parte de concept design como um instrumento estratégico. E aí passou a se esquecer de todo o resto. O que era bom começou a ficar ruim de repente. Por exemplo, pessoa aqui que trabalha com estratégia ganha super bem, mas aí quem trabalha com a parte de execução ganha super mal. Começou a ter umas discrepâncias assim, terríveis. Mas essas coisas, esses são pilares, né? Eles são em paralelo, eles não têm como não se sustentarem, né, sozinhos. Então, todas essas partes são importantes, gestão, planejamento, execução. E a gente tem se focado muito na estratégia. Mas todas as partes, imaginem que qualquer produto ou serviço que a gente desenvolva passa por todos esses níveis, em paralelo, talvez em níveis diferentes, né, de focos diferentes, mas sempre está ali, sempre, os 4 sempre estão ali. E aí, falando de design thinking, se focou também muito na área de quem consome, pouco do que quem se produz. Então, quem realmente está ali, por exemplo, a gente fala, né, não, o consumidor ele sabe o que ele vai comprar, não sei, as pessoas dizem, não, realmente eles sabem, e eles que escolhem tudo.
Mas tem o cara lá que às vezes está bem perto, ali, produzindo e por anos, e está ali até realmente acompanhando o desenvolvimento, até o consumidor, né, a evolução, né, como que ele passou a consumir aquele produto, que é uma experiência, um conteúdo enorme para a gente se beneficiar, sabe? Então, é uma parte que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, e faz parte. Não digo pesar mais em uma parte ou outra, acho que elas são bem paralelas também. E a gente depende, né, de que a parte de negócio se proponha a fazer esse trabalho. Então, acho que a primeira parte, quase, né, você tem que convencer os profissionais de que, olha, não nem convencer, né, mas engajar e fazer eles passarem a entender, ter mais empatia, né, com o consumidor deles e passar a querer fazer coisas melhores. E aí, quando você olha, a gente voltando para aquelas definições, eu coloquei ali, salientei ali a parte de amarela ali, que é focada no mercado e no negócio, a parte de quem produz. Então, viável para o negócio converter em valor de consumo e oportunidade de mercado. Então, o negócio já estava presente lá desde o início. E aí, quando você vai para a Service Dominant Logic, a mesma coisa. Então, pegar essas competências, seja quando a gente fala de serviços, né, competência se é um restaurante, a área, né, e para se beneficiar de outras pessoas e reciprocamente se beneficiam de competências aplicadas por outras pessoas através de troca de serviço. Então, são vários serviços, na verdade, né? Então, por exemplo, o que a gente chama de service ecosystem, né? Que é você tem uma empresa, mas você depende de outros serviços. Você tem que ter, então, o Service Dominant Logic, ele se refere a isso, que o seu serviço também está atrelado a outros serviços, e ele é dependente desses outros serviços. Então, a parte de negócio aqui é bem presente. Então, são coisas que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. E aí, então, está o co-creation, que é o que eu vim falar para vocês. E o co-creation tem sido muito focado na parte de colaboração com os consumidores, né? Para entender como que ele usa. Aí tem alguns que usam a co-creation de maneira mais passiva, que a gente chama de colaboração, né? Ou a co-creation como bem ativa, né? Que você realmente tem um beta, aí você tem aqueles usuários envolvidos, 10, 15 pessoas que estão ali trabalhando, consumidores que estão ali junto com você, cada 2 semanas, testando tudo. Então, tem várias maneiras de se co-criar, e umas mais intensas, outras mais passivas. E isso é de 2000. Então, já faz um tempo, né? E eu me formei em 2001, e acho que eu tenho vivido essa transformação. Então, depois de 17 anos, eu acho que realmente o pessoal começou a entender o que co-creation significa, e isso é muito bacana, muito legal. E se você vê, isso se popularizou bastante nesse artigo da Harvard Business Review. Eu não vou pronunciar o nome desses indianos, super complicado, mas vocês podem ler. E eles começaram a analisar qual que seria o futuro da competição, né, no mercado, e o que as empresas deveriam se focar mais, e co-creation é uma delas. E eles, naquela época, eles citaram o Napster e o Netflix. Então, bem interessante. E dos mesmos caras indianos, o Prahlad e o Ramayawamy, eles definiram co-creation como uma iniciativa de gestão ou forma de estratégia que reúne diferentes partes, por exemplo, uma empresa e um grupo de clientes. A gente sabe que pode ser mais complexo que isso, a fim de produzir conjuntamente um resultado mutuamente valorizado. E por que isso, né? Se você pensa que nem toda empresa vai produzir um Netflix, então ela pode não ter a capacidade, mas ela pode, você se utilizando da capacidade da empresa, mas quem são aqueles especialistas que estão ali, o que a gente pode
fazer com os ingredientes que a gente tem, né? E combinado isso com o usuário, os consumidores que eles já têm, se eles têm um diálogo, se eles já têm essa conversa, muita oportunidade acontece. E é incrível como o processo de co-creation, como ele é orgânico, você sempre está descobrindo, tem sempre oportunidade, até é difícil de você descobrir, poxa, vamos investir nisso. Então vem toda... eu acho que, por isso que eu acho que gosto tanto de co-creation, é incrível. E tem chamam de Building Blocks, dos mesmos caras indianos, eles falam que é essencial, para você conseguir iniciar um processo de co-creation, é necessário que você tenha esses 4 termos aqui, né? Esses 4 conceitos bem definidos dentro da empresa, né? Internamente. Que você tem que construir um diálogo, você tem que você tem que criar essa ponte com o seu consumidor, você tem que falar com o seu consumidor. Não existe co-creation se você não saber quem que é o seu consumidor e você não tiver canais para criar, né, essa conversa. O acesso, bom, daí vem a parte de gestão, né? Como que são 2 vias, né? Não uma via. Mas daí, quando eu chamo de colaborador, porque essa via de colaboração não é só um canal entre o consumidor, é um canal também com os funcionários, né, da empresa, quem está envolvido no processo de entrega ou no processo de criação. Então, são canais que possibilitam essa colaboração, tanto com o consumidor quanto internamente. E acesso, então disponibilizar dados, né? Imagine, às vezes, eu acho que já trabalhei em empresa que é impossível você saber alguma coisa da empresa. Falar, ó, eu tenho esses produtos aqui, mas você não consegue saber mais nada além daquilo do que te deram, né? Aí você começa a perguntar, demora 2 semanas para conseguir uma informação, e você fala, não, meu prazo já foi, e você começa a passar para frente. Tudo na intuição, né? Então, é interessante que esses canais realmente eles precisam estar lá. Risco, realmente precisa monitorar risco, porque nessa coisa de experimentar, agile, né, e estar testando, porque como são muitas oportunidades, você vai querer, né, experimentar, que às vezes não tem como você provar antes uma coisa. Até você tem como diminuir o risco, né? Você sabe, não, isso tem mais risco, isso tem menos risco. Mas você tem que estar ciente de que existem riscos e como que você vai atuar se caso, por exemplo, você lança um produto ou uma feature, alguma coisa que não foi aquilo que você esperou e como que você remedia isso, né? E da parte de gestão. E tem a parte de transparência. Isso, acho que transparência é uma coisa que eu não sei como que está aqui no Brasil. Imagino que não esteja muito legal. Pelo menos não estava quando eu estava aqui. Mas na Europa é moda agora. As empresas agora são transparentes, não? É agile. Para você conseguir ser lean, agile, não tem como. Você precisa ser transparente. As coisas precisam ser claras e rápidas. Então não tem como ter burocracia. Não pode ter coisa escondida. Não pode ter surpresas. Então tem que ser transparente. E essa transparência, a gente não está falando de dinheiro só, né? A gente está falando de transparência de informação. Aonde estão as coisas, como elas estão disponíveis, o acesso, né? E não é tão complicado, sabe? Mas acho que a gente tem a tendência de complicar bastante as coisas. Bom, falando bem rapidamente, porque eu acho que esses 6 minutos é a palestra toda, né? Então tá bom. Atitude e intenção, eu tenho tempo. Então, falando para você entrar num processo de co-creation, você tem que ter uma boa intenção, não tem jeito. Você tem que ter atitude e o que envolve isso, né? Quando a gente coloca, por exemplo, o CEO da empresa com a recepcionista, com várias pessoas de áreas diferentes numa mesa para discutir qual que vai ser o futuro da empresa daqui a 25 anos, ou até mesmo um produto que você vai lançar daqui a 6 meses, você tem que tirar você tem que entender o que aquelas pessoas estão fazendo ali, quais são as expectativas dela, por que elas estão ali, o que elas esperam, qual que é a parte dela naquele negócio, por que você veio aqui, entende? O que você está querendo, o que você acha de onde que isso vai chegar. E é muito importante você deixar isso bem claro, até porque quando você tem um
serviço, um produto para entregar, e você precisa entender esse ecossistema, você também tem um escopo, né? Uma timeline para seguir tudo. Então, é bem importante que você deixe bem claro o que vai ser feito e o que não vai. Olha, você, de repente, chega lá o CEO e fala, olha, vou fazer isso, mas pelo menos a gente pode... a gente faz isso primeiro, depois, sabe, deixa bem claro as coisas. Eu nunca tive problema com o processo de co-creation. Aliás, eu tive um problema que fui fazer uma sessão de concept ideation para uma empresa, não vou falar o nome da empresa, que tinha tinha um cara na mesa que ele tinha preferência para um outro vendedor, que não era a nossa agência. E aí ele disse, olha, eu vou ficar aqui, mas eu não vou participar. Eu falei, nossa. Eu olhei, tudo bem, você não precisa participar. Mas fique à vontade. Mas eu não sabia o que fazer na hora que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, mas aconteceu. E suposições, todo mundo tem uma ideia, né? Todo mundo já teve uma ideia, ou teve uma experiência passada, ou tem até conceitos, né? Isso nunca deu certo, não vai dar agora. Então, é muito importante que você deixe isso tudo muito claro. Fundamentos e conhecimento. Isso já vem, todo projeto ele já inicia com uma carga, né? Um conteúdo, um pré-conteúdo que você precisa analisar. Trazer esse conteúdo para a mesa de co-creation. Olha, isso aqui já foi feito, como que fizeram, tudo. E o grupo entender o que já foi feito é bem importante. Se aproveitar também expertise dos profissionais é muito importante, porque o designer não sabe tudo, né? E é impossível a gente saber. E eu nem quero saber tudo. Eu, como designer, eu acho que deixo especialista e acho que eu tenho que saber fazer pergunta. Isso sim, eu tenho que saber fazer as perguntas certas. E acho que eu me atenho a isso, a tentar descobrir o que eu preciso. Então, no processo de cocriação também tem alguns papéis, né, que a gente fala, que é quase que se você pensar numa maneira divertida, como se fazer isso, é quase que um jogo, né? Você chega lá, você é o especialista, você é o decision maker, e eles têm papéis em horas diferentes. Por exemplo, o facilitador é a pessoa que normalmente é o integrative thinker, que é o designer responsável pelo projeto, ou o service designer responsável pelo projeto. Ele é responsável por integrar as peças. Aí às vezes ele faz parte da facilitação, às vezes ele não faz, depende do quanto ele precisa fazer parte da ideia, daquela geração de ideias ou de resolver os problemas. Mas o facilitador ele tem uma importância bem grande em manter e fazer com que as pessoas participem, fazer com que escolher as ferramentas corretas, tentar fazer com que todos participem, que não tenha uma pessoa só que reine, sabe? Aí a gente fala dos doers, dos makers. Os doers são praticamente todos que são envolvidos com a parte de execução, que são os responsáveis por levar o projeto adiante, né, e implementar o serviço, porque às vezes os experts eles não necessariamente fazem parte da execução ou do planejamento. Eles são mais, por exemplo, o que a gente fala, os nossos stakeholders, né, envolvidos no processo. Os makers, todo mundo é maker. Esse é fato. Todo mundo que estiver lá tem intenção de fazer com que o serviço aconteça. Então a gente fala, todo mundo é maker aqui. E tomador de decisão normalmente é o cara que é responsável por dizer sim ou não. Que no final das contas, depois de uma sessão de 6 horas ou de o design sprint tem um pouco das coisas de votar, né, do super vote, tudo. Ele se usa desse processo de co-creation. Então, tem esse cara que é o responsável de, não, vamos levar isso adiante, que normalmente é convencido pelo grupo, porque tem tanta conversa, tanta troca de informação, e o grupo está tão unido no final de um processo como esse, que ele acaba decidindo pela coisa certa. A atmosfera vai acabar.
é importante ter um ambiente muito seguro para co-creation. Então, é aquilo que a gente tinha falado da preparação da empresa para receber. Tangibilidade, escolher as ferramentas certas, mostrando aqui uma propaganda do workshop que a gente fez ontem. E alguns fatores de sucesso, que vocês têm 8 segundos, 7, 6, 5, para lerem. 1, 2, 3 e palmas para a Jane! Valeu. Demais. Temos perguntas? Por favor. Perguntas? Temos uma pergunta lá. Oi, Jane, bom dia. Aqui. Tudo bem? Bom dia. Eu queria saber se tem alguma técnica ou alguma abordagem especial para você conseguir reunir essas pessoas. A gente tem tentado, eu estou no banco, né? É bem difícil a gente, como designer, tentar engajar a galera. Então, tem muito decline nas dinâmicas que a gente propõe e tal. Como mostrar o valor de trabalhar em conjunto, trabalhar co-criando para pessoas que realmente a rotina delas não é essa, né? Então elas acham, de repente, uma perda de tempo ficar 2 horas numa sala, sei lá, uma semana no sprint e tal. Como conseguir passar esse valor? Realmente é bem complicado, mas eu acho que vai tudo eu falo, né, como você promove o processo. Por exemplo, tenho visto muito, não sei se já ouviram esse conceito de Design Lab. Então, você pega pessoas que são já empreendedoras, né, dentro da empresa, aí você forma esse grupo separado, promove eles, aí todo mundo quer fazer parte desse grupo. Entende? Aí você fala, não, olha, esse pessoal aqui está trabalhando. Aí você só dá coisa bacana para eles fazerem. Entende? E tem como fazer também, por exemplo, se eu mostrar aqui, você pega uma ferramenta como essa, e expõe, né, como vai sendo criado, tudo. E as pessoas vão, puxa, eu quero saber o que é isso. Eles ficam interessados, sabe, em tentar entender como que aquilo foi feito. Eles querem experimentar, eles querem fazer parte do processo de criação. Mas é o quanto você promove. Às vezes quando a gente dá pouca importância também para a sessão, sabe? Eu acho que a preparação ela é tão importante quanto a sessão. E como você promove a importância da sessão, entende? Aí, eu não tive muito, atualmente, né? Eu não tenho tido muito mais problema em convidar. Inclusive, quando eu criei esse kit aqui, foi para um projeto, e foi bem engraçado, porque a gente estava com 22 pessoas, e impossível fazer um processo de co-creation com 20 pessoas. Eu falei, não, vamos dividir em 2 sessões, né? A gente faz um tanto aqui, um tanto ali. Aí tinha muita gente do mesmo departamento querendo participar, sabe? Aí eu falei, não, eu posso pegar um só de cada departamento. Mas aí eu utilizo as pessoas em momentos diferentes, sabe? Mas é interessante como você promove também. Eu não sei qual que é o ambiente que você está hoje, como que é a dificuldade, né? Qual é a dificuldade que você tem. Mas se você quiser conversar, depois você pode me dizer qual que é. A gente posso tentar dar umas dicas, mas vamos ver se funciona. É complicado, né? Eu acho que é aquilo que a gente falou. Para funcionar, tem aqueles 4 fatores lá que precisam estar bem certinho. Mas o Design Lab é legal, porque ele começa devagarzinho, sabe? E as pessoas ali são as pessoas o cool da empresa, né? Tipo, a galera massa ali. Aí todo mundo quer fazer parte da galera massa, então isso também funciona. Aí a cocriação acontece lá, né? Isso é interessante. Já vi várias empresas mudarem completamente da água para o vinho, só implementando o Design Lab, né? Mais alguém? Jane, parabéns. Ali no meio, atrás daquela câmera. Oi. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Eu queria te perguntar sobre cocriação com o mercado. Como é que vocês fazem isso? Porque, assim, escuta ativa de mercado, buscar colaboração, enfim, usar isso de uma maneira drivada, conseguir usar alguma metodologia para encaixar isso. Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês usam feedback de mercado e usam a comunidade que usa os produtos e serviços de vocês para, enfim, desenvolver, cocriar, enfim? A gente tem, na empresa onde eu trabalho hoje, é nessa empresa, né? Posso
colocar 2 cenários para você. Como a gente faz hoje, a gente tem uma equipe de researchers, né? E a gente tem ferramentas que são comunidades. São comunidades de usuários que a gente cria, por exemplo, a gente cuida da comunidade do Spotify. Então, são usuários do Spotify que participam dessa comunidade para melhorar o produto do Spotify. Então, a gente pergunta, olha, você quer participar? A gente manda alguns newsletters e fala, vai ter esse tipo de... É um painel que a gente cria um pouco, bem online até, sabe? E aí a gente convida, às vezes, para eles virem até a empresa, ou a gente fazer uma interação mais face-to-face, né? E aí funciona. Mas a gente tem que criar esse ambiente, esse ambiente colaborativo, você precisa ter as comunidades. Muito obrigado, Jane. Voltamos às 14 horas em ponto, food Valeu, truck gente. ali, vocês vão ver logo na saída dos vídeos, vão ver, façam fila